Pronto. É, bom, a gente, na verdade, talvez possa pular direto para o 7, porque o que ainda falta de ver do capítulo 6 é mais, é um pouco mais do mesmo de coisas que a gente já viu nesses últimos dois encontros do capítulo 6. Porque, por exemplo, ali na página 110, a gente iria falar sobre o Deus abscônditos, né? E da opus alieno de Deus, né? A obra estranha de Deus. E do Lutero falando, então, de que justamente aquilo que às vezes a gente entende como sendo uma obra que não é de Deus, na verdade é uma obra de Deus, só que é uma obra estranha, porque não está de acordo com o Deus revelado, porque o Deus revelado é um Deus de amor, é um Deus do perdão, é um Deus da reconciliação, um Deus da justiça, sim, mas justiça não é a mesma coisa que vingança, que retaliação. E quando acontece uma obra de uma demonstração de força de Deus que não corresponde com esse lado de Deus revelado, é porque nós estamos vendo ali acontecendo uma ação do Deus oculto, do Deus abscôndito. Para entender isso aqui, é só a gente lembrar do livro de Jó, né? Quando Deus faz tudo aquilo com o Jó, mesmo assim continua sendo Deus. O porquê que Deus faz isso? Aí é onde que está o problema, né, da teodiceia, que não é possível se entender os motivos pelos quais Deus faz algumas coisas que parecem ser más, e que aos nossos olhos, para os nossos parâmetros morais são maus, mas não se conhece o conhecimento de Deus, Deus não, Deus na verdade está acima desses parâmetros, então é sempre uma sinuca de bico a teodiceia. Só que uma coisa interessante que o Lutero acrescenta a essa teologia da teodiceia, do Deus oculto, da obra estranha, é que Deus não está oculto apenas naquilo que acontece de tragédia, naquilo que acontece apenas de catástrofe, mas Deus está oculto também na beleza, Deus também está oculto nas coisas que são feitas, que aparentemente são boas, porque é uma tendência racional humana, né, interpretar aquilo que acontece de como bom, como uma obra natural de Deus. E aquilo que acontece de mal, como aquilo que os seus caminhos não são os nossos caminhos, os seus pensamentos não são os nossos pensamentos, então a gente não consegue entender por que que ele fez tamanha atrocidade, mas mesmo assim ele continua sendo Deus. Lutero acrescenta nessa teologia uma coisa que não era tão comum, é que toda obra de Deus, ela há um Deus oculto ali também, também na beleza, também na obra de amor, também naquilo que seria reconhecido como se fosse uma coisa bonitinha, Deus também continua sendo oculto. Por quê? Porque se a gente fosse confundir a obra bonita, a obra boa, como o Deus revelado, então a gente começaria a criar uma confusão, de certa forma, idolátrica, de identificar a obra boa, a obra bonita, como Deus. E Deus, mesmo na obra boa, na obra bonita, ele ainda se mantém oculto. Ele ainda mantém um mistério. Ele ainda mantém uma coisa que a gente não consegue entender o porquê, o motivo. Ele é uma presença ausente. Mesmo ali, ele não se dá por completo. Mesmo ali, quando ele se revela, no milagre, na natureza, em Jesus também há um Deus oculto. Acho que isso também faz parte da teologia do Lutero, que nem Jesus é uma aparição plena de Deus. Até ali, Deus está oculto. Para que não haja confusão, né? Nada você poderá agarrar e falar, aqui está Deus. Deus sempre está além e Deus sempre está a mais do que aquilo, e aquilo ali é só uma pequena fração do que pode se conhecer, do que pode se ter revelado. E daí, essa teologia aqui, que o Deus está oculto não apenas no mal, mas também na beleza, significa que, enquanto que naquela teologia que a gente estava falando, né, que Deus gera uma catástrofe, uma tragédia, e daí a teologia que fala que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, e por isso a gente não pode entender porque que ele criou uma catástrofe, uma tragédia tão grande assim, mas que Deus ele precisa então, porque ele transcende qualquer tipo de acontecimento,
ser louvado apesar do mal. Essa é uma forma natural de se pensar. E o Lutero acrescenta a essa teologia da Teodiceia, que ele puxa a Teodiceia para dentro da teologia do Deus abscônditos, né? Que não é que se deva louvar a Deus apesar do mal, mas que deve se louvar a Deus dentro do mal, porque dentro do mal há uma força criativa em ação também. Ou seja, aí também é aquilo. Enquanto que a gente falava, eu falava que não se pode identificar a obra boa, a obra bela, como um Deus que está entregue totalmente, mesmo ali há um Deus oculto, também a obra estranha, que é a tragédia, que é a catástrofe, que é a maldade, ali também não está apenas um Deus ausente. Ali também, e daí a palavra teológica é subcontrária espécie, ao inverso daquilo que nós podemos compreender, ali também há a presença de um Deus criativo que está criando vida. Uhum. Dentro daquilo que é belo, há algo, há uma sombra oculta também, e naquilo que é sombra, não é inteiramente sombra, não é inteiramente ausência, ali também há um ato criativo acontecendo. Acho muito interessante essas formas como Lutero acrescenta camadas à teologia. Pensar a Teodiceia como essa diferenciação entre aquilo que Deus faz de bom é porque Deus ali é o Deus revelado, e aquilo que acontece de mal é porque também há um lado, uma face oculta, o lado, o dark side of the God, né? Como o Pink Floyd com o seu álbum, né? Não é só isso, não é só o Dark Side of the God. Também ali na maldade, na tragédia, no horror, há a presença, há também a presença do Deus benigno, do Deus criativo, do Deus que salva.